Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que o canal do YouTube eu acho uma ferramenta muito boa. E antes de mais nada, eu vou apresentar um cenário aqui, que é um cenário de uma Bíblia com alguns santos e tentar fazer uma explicação, mesmo que seja breve, a modo caixa, do cenário que a gente vive em meio às discussões da inteligência artificial, a IA, no planeta que a gente vive. Imagina, quase 7, a gente tem 7 bilhões de habitantes nesse planeta, humanos, tirando os animais, que são seres vivos, que se locomovem, diferente das plantas, possui cérebro, possui outros órgãos semelhantes aos humanos, e tecidos, enfim. O que acontece? Muito se fala no ChatGPT, que ficou bem evidente, e no caso do Bing, no Google, essas grandes corporações que fizeram uso dessa ferramenta. Mas eu vou fazer um adendo, talvez não seja a palavra adendo. Para vocês que não saibam, que estão utilizando, por exemplo, o smartphone agora, há muitos anos, quando não existia smartphone, na época que a gente usava computador, nem notebook eu usava, existia já vamos dizer assim, inteligência artificial que utilizava redes neurais, como se fosse algo fazendo, seleciona e como se fosse uma peneira de informações. Aí vão filtrando até chegar em uma determinada palavra ou determinada, enfim, em determinada informação. Informação, isso seria a palavra. Aí o que acontece? Antigamente, há muitos anos atrás, existia um site que entrava na Globo e gerava um link para um site que se chamava Akhenaton. E esse Akhenaton era uma figura, um personagem criado, como se fosse de um feiticeiro, que tinha uma apresentação desenhada, vetorizada, tipo, eu acho que no CorelDRAW ou no Illustrator. Era bem bonito e tinha um campo de você fazer perguntas. Então, logo no painel inicial do site, tinha assim a seguinte pergunta: pense em um personagem que irei descobrir quem é. Isso há muitos anos atrás. Aí a pessoa pensava em um personagem e ele começava a fazer algumas perguntas, e eram poucas perguntas, eram no máximo 10 perguntas, e ele, de maneira muito perfeita, vamos dizer assim, acertava com quase 100% de precisão. A gente pensava mentalmente, e o computador, a inteligência artificial, descobria isso através de perguntas que vão selecionando, vão filtrando, até chegar a uma certa informação. Então, o que eu quero chegar a isso? Depois de ter estudado algumas coisas, hoje a gente está em 2023, isso foi mais de 10 anos atrás. Hoje, quase todo mundo usa smartphone. Quase todo mundo tem isso aqui. Esse smartphone que a gente usa é um computador, minha gente. Não é um aparelho assim, é um computador mesmo. Pode até ser um computador mais sofisticado. Então, o que é que eu quero chegar? Nós, como humanos, somos uma estrutura biológica. E essa estrutura biológica, muitas das vezes, entra em simbiose com essa parafernália. Vamos dizer, eu falo parafernália porque existem muitos. É uma simbiose com a ferramenta, vamos dizer, que é um smartphone. Então, o que acontece? Se há muitos anos atrás a inteligência artificial já conseguia prever ou saber de muitas informações, imagine hoje, em 2023.
com o número de informações que está sendo coletado, com o número de pessoas que estudam a IA. Então, por exemplo, eu fico me observando como vai ser os nossos passos. Os nossos passos talvez já estão sendo trilhados pela IA, pela inteligência artificial. E o pior de tudo é que os erros cometidos pela IA não vão ser descobertos porque não são humanos. São erros que ninguém vai saber quem é. Então, assim, a gente não pode dizer quem que está errado e quem está certo. Porque se o erro da inteligência artificial ocorrer tanto em pequena escala como em larga escala, nós, indivíduos, todos os indivíduos do planeta todo, não podemos julgar quem está certo e quem está errado. Porque não vamos saber quem foi que causou todo esse mal. Porque foi a própria máquina, a inteligência humana, que criou isso. Mas a IA já está sabendo prever como se diz? Por exemplo, prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, um político ou uma pessoa de liderança, ela pode ter tomada de decisões. Essa pessoa, ela pode acertar e pode errar, mas é humano. Tanto se ela acertar ou errar, ela vai ser um alvo, ou benéfico ou maléfico. Mas com as decisões da IA, do que está acontecendo, ninguém vai saber. Então, minha gente, tudo que a gente escreve, tudo que a gente pode estar fazendo, os caminhos que a gente percorre ou trilha, até os vídeos que a gente faz ou vê, a IA pode prever. A palavra é essa, prever. Prever. É como se fosse a coleta de dados e análise de dados estatísticos na área de meteorologia. Por exemplo, é possível prever, até 2 ou 3 dias, o cenário climático de uma região, seja ela macro ou micro. Então, existe um microclima e existe um macroclima. É possível prever que as ondas de massa de ar estão vindo, está criando uma massa de umidade no ar. Então, a palavra certa é prever. Então, minha gente, muitas pessoas no mundo todo, principalmente que estão percebendo ou que conhecem a fundo, eu não conheço a fundo, mas eu consigo perceber. Qualquer pessoa pode prever isso. Ou pode sentir, mesmo que seja de maneira sutil. Outras já têm uma percepção muito maior das coisas em relação ao que a inteligência artificial nos trouxe, criando esse ambiente que a gente não sabe ao certo. Mas a palavra é prever. Agora, quantas IAs no mundo estão sendo espalhadas? Existe o IA do Bing, que você pode conversar virtualmente com um robô. Tem o IA do Google, tem o IA, sei lá, do Linux, ou de outros desenvolvedores ou corporações, que aí talvez não sei se embaralha, a não ser que você seja usuário de várias plataformas ou de vários produtos de corporações, de empresas, que geram esses softwares com dispositivos eletrônicos, como smartphones ou computadores, televisão. Então, pessoal, a gente, como seres biológicos, estamos sendo neuroprogramados. O que é neuroprogramados? Estamos sendo... Antigamente existia a publicidade. A publicidade conseguia programar o indivíduo para os consumos, seja ela uma vestimenta. Por exemplo, aqui eu estou com a vestimenta do Harry Potter, da Grifinória, do filme. A publicidade colocava um merchandising, colocava um painel e conseguia, não diria manipular, mas conseguiria incentivar algumas pessoas a comprar um determinado produto.
Isso é publicidade. O Google tem publicidade no Google ADS ou no Google AdSense, AdWords, que gera o algoritmo que vai gerar um determinado tipo de consumo para cada indivíduo, para cada tipo de indivíduo, usuário. Então, mas o ChatGPT é o que está me chamando mais atenção. E eu só fui saber disso agora há pouco, porque eu não me interessei. Aí quando eu fui conversar com o ChatGPT do Bing, eu disse, isso aqui já existia. Há muitos anos atrás. Aí o que eu percebo é, nós estamos sendo neuroprogramados. E o pior, não são por decisões humanas. A gente não pode colocar o erro em quem fez isso. Porque eu tenho certeza, eu já acompanhei isso no Twitter, de alguns programadores, bons programadores, dizendo que se arrependeram do trabalho que fizeram há muitos anos atrás. Porque foram os programadores que criaram esse cenário. Eu não estou dizendo que seria muito melhor sem a inteligência artificial, não, o ChatGPT, não. Ou outro tipo de tecnologias muito mais sofisticadas de inteligência artificial. O que eu quero dizer é que existe uma previsibilidade nas condutas humanas, tanto individuais como coletivas, de acordo com a inteligência artificial, ampliada em larga escala, distribuída em larga escala. Então, pessoal, nós que somos da geração Y, ou milênios, dos anos 90, 80, talvez fomos inseridos nisso. Mas e os nossos avós, os nossos pais, que talvez sejam pessoas que estão acompanhando, mas não estão tendo essa sensibilidade desse real problema que é, mas que pode gerar uma solução, pode ser uma solução. Eu acho bom conversar com o ChatGPT. Eu fui saber agora, essa semana, em setembro de 2023, conversar. Aí eu disse, não, isso aqui já existia. Mas o que eu quero chegar é que existe uma previsibilidade das condutas humanas. E o que eu estou percebendo é que isso pode, se de maneira mais ampla, pode gerar animais. Porque aqui a gente está inserido num ambiente também invisível, que tem sinais de Bluetooth, tem sinais de Wi-Fi, tem sinais de 3G, 4G, 5G, que agora tem, entre outros. Isso tudo é invisível, que ao nosso ao entorno, nosso campo, ao redor do nosso corpo, passa, atravessa, inclusive os animais também são afetados. E eu chutaria, eu ia mais fundo, eu posso dizer até que os minerais poderiam se interagir, como o silício interage eletricamente nos microchips com processão de dados. Então, pessoal, é isso. Eu acho que talvez, assim como na meteorologia é estudado ciências relacionadas à teoria do caos e efeito borboleta, a nossa percepção talvez seja nessas teorias, ou teoria das cordas, ou teoria mais quântica, para nos sobreviver. A palavra é sobreviver, se adaptar, ser humanos, e não esquecer isso aqui. Parece coisa de filme, minha gente. Aqueles filmes que, por exemplo, vocês já perceberam que quando tem uma guerra, pode desabar tudo, mas a igreja geralmente fica em pé? Geralmente fica em pé uma igreja. Então, pessoal, a Bíblia é um guia. Claro que existem outros pergaminhos, outras coisas
do tempo do Egito, dos Sumérios, outras civilizações que também são muito importantes. Que talvez seja até uma que antecede a Bíblia. É isso, pessoal. Muitas pessoas estão preocupadas com o IA, mas o IA, a inteligência artificial, não é de agora, é de muitos anos. Só está sendo mais ampliado, em larga escala, assim, mais amplo. Então a gente fica nessa posição de refletir. Eu costumo falar uma palavra chamada matutando, que é aqueles camponeses, agricultores que ficam no mato, geralmente com um fumozinho de corda com palha de milho, parado, refletindo, que são calmos, reflexivos e sábios. É isso, pessoal. Queria transmitir essa mensagem para vocês. Obrigado.